kiss for you. Olá pessoal, eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma aula de progressão geométrica, mais conhecida como PGE. Observe a seguinte sequência: 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim vai. O que está acontecendo de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8? Adianto para vocês que isso aqui não é uma PA, na qual a gente fica somando sempre o mesmo número, termo a termo. Neste caso, na progressão geométrica, a gente trabalha aqui a multiplicação. Perceba que do primeiro termo ao segundo termo, eu multipliquei por 2. Do segundo para o terceiro, 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 de novo dá 8. Vezes 2 dá 16. E vezes 2 dá 32 e assim vai. Para vocês perceberem, tá vendo que está sempre multiplicando o mesmo número? Esse número aqui a gente vai definir daqui a pouco como razão da PG. Para isso, pessoal, antes da gente definir então essa razão, vamos entender um pouquinho como é que funcionam os nomes desses termos. O primeiro termo eu vou chamar de A1. O segundo termo de A2, de A3, de A4, de A5, de A6 e assim por diante. Para a gente definir então a razão de uma PG, devemos então pegar um termo qualquer e a gente vai dividir depois pelo termo anterior. Isso é definido como razão da PG. Como é que funciona então? Eu pego o segundo termo e vou dividir pelo primeiro. Ou eu poderia ter pegado o terceiro e dividir pelo segundo. Sempre eu pego um termo e divido pelo anterior. Como aqui, por exemplo, o quarto termo dividir pelo terceiro. Se a gente fosse continuar nessa sequência que eu acabei de colocar para vocês, a gente faria assim. Pegaria o quinto termo e dividiria pelo quarto termo. Isso daqui a gente está definindo como esse Q. E esse Q aqui, então, a gente vai chamar de razão da PG. Para o exemplo que eu acabei de colocar aqui para vocês, como é que fica? É só você pegar o segundo termo e dividir pelo anterior, ou o terceiro dividir pelo segundo, o quarto dividir pelo terceiro, assim vai, e todos eles deu 2, que é chamado de razão da PG, na qual a gente acabou de estudar. Prosseguindo, a gente vai definir então a nossa definição, que é muito importante. Uma PG é uma sequência numérica em que cada termo, sempre a partir do segundo, é o resultado da multiplicação do termo anterior por uma constante Q, denominada como razão da PG. Seja o seguinte exemplo, então, do item A: 2, 6, 18 e 54 e assim por diante. O que está acontecendo aqui? Perceba que está aumentando. É a primeira coisa que você nota, tenho certeza. Para a gente entender certinho, nós devemos identificar duas coisas primeiro numa PG. Primeiro termo e a razão. Neste caso, o primeiro termo é o 2 e a razão é o 3. Por que é o 3? Está vendo que a partir do 2, 2 vezes 3 não dá 6? 6 multiplicado por 3 dá 18 e 18 multiplicado por 3 dá 54. Prosseguindo então para o B, teremos então a sequência 1, menos 2, 4 e menos 8. Muita gente dá um bug aí na cabeça porque tem negativo e positivo ao mesmo tempo. E nas PGs, pessoal, isso é totalmente possível. Por que é totalmente possível? Porque neste caso, nosso primeiro termo é o número 1 e a nossa razão é o menos 2. Quando eu multiplico o primeiro termo 1 pela razão menos 2, eu sei que 1 multiplicado por menos 2 dá menos 2. Agora sim, pessoal, do menos 2 multiplicado também pela razão menos 2, teremos 4 positivo. Então, esses termos aqui são chamados de termos alternados. Neste caso, por que é chamado de termos alternados? Porque neste caso está alternando o sinal, ora positivo, ora negativo. Prosseguindo então para C, aí tem um aluno que buga de vez o cérebro só porque vê essas frações super de boa e facinho que está aqui, tá bom? Bom, como é que a gente resolve ela? Primeiro, pessoal, na definição é apenas para a gente identificar o primeiro termo, que é 1 sobre 2, e a razão. Por que a razão é 1 sobre 2? Você vai perceber daqui a pouco certinho como é que funciona quando a razão é o número fracionário, que neste caso é 1 sobre 2. A gente vai entrar em detalhe daqui a pouco, tá bom? E por último, nós temos aqui essa PG. Essa PG aqui é bem facinho, bem tranquilo, porque sempre se repete o mesmo número. Não precisa ser só um, pode ser qualquer outro número. Se ela está sempre se repetindo o mesmo número, significa que neste caso, o nosso primeiro termo é o número 1
e a razão também é o número 1, neste exemplo, tá bom, pessoal? Toda vez que a razão for igual a 1, temos que a PG é sempre constante. A partir agora dessa definição, vamos definir então a classificação das PGs. A classificação podem ser de 4 tipos. Primeiro, crescente quando o A1, no caso que é o primeiro termo, for maior que zero e a razão também maior que 1. Note que o primeiro exemplo que eu dei do lado da definição, eu dei um exemplo de uma PG crescente. Por que é crescente, pessoal? Tá óbvio que é crescente. Aliás, de 2 para 6, 18, 54, a gente está percebendo claramente que está crescendo, tá? Agora, como é que eu vou identificar sempre que isso aqui dá uma PG crescente? Quando o A1, que é o primeiro termo, for maior do que zero e a razão também for maior que 1. Prosseguindo, então, o segundo caso é quando ela é alternada. Quando que isso é possível? Quando toda vez que a razão for menor do que zero. E neste caso, pessoal, o item B da definição, do exemplo da definição no caso, você percebe que claramente está alternada. E por que ela está alternada? Porque a razão é negativa. E toda razão que é negativa, ela é menor do que zero, no caso aqui, tá? Quando o Q é menor que zero. É só você perceber que a nossa razão ela é negativa. O terceiro caso consiste em decrescente quando o primeiro termo é maior que zero e a razão elas tem que ser um número entre 0 e número 1. Por exemplo, meio, 1/3, 1/9, 1/10, 1 sobre 500, por aí vai, tá bom? Mas também tem o caso quando o primeiro termo é menor do que zero e a razão maior do que 1. Também é outro caso onde encontramos, então, uma PG alternada. Então, nós temos a quarta classificação, que é constante, quando o Q é igual a 1. O que é o Q mesmo? O Q é a razão. Toda vez que a razão é igual a 1, temos que a PG é constante. Bom, pessoal, então vamos ver 3 exemplos bem simples para a gente entender como é que funcionam as progressões geométricas. Primeiro exemplo, determine 4 termos de uma PG de primeiro termo igual a 2 e razão igual a 3. Primeira coisa, pessoal, eu tenho que identificar o primeiro termo e a razão. O primeiro termo claramente está aqui logo na segunda linha. Primeiro termo igual a 2. Então, pessoal, A1 igual a 2, eu vou até começar já a colocar a nossa PG como o primeiro termo igual a 2. E agora vamos identificar a razão. E a razão também está na segunda linha, perceba, Q é igual a 3. Ou seja, a razão é igual a 3. O que isso significa, pessoal? Como é que eu vou fazer agora para identificar? Lembra que a gente tinha visto anteriormente que é o primeiro termo multiplicado pela razão, eu não acho então o A2? Então, 2, que é o primeiro termo multiplicado pela razão, eu encontro 6. Então, 6 é o nosso segundo termo. Mas eu nem precisaria fazer essa conta, já que é muito simples. Por que é muito simples? Ó, se a razão não é 3 e o primeiro termo não é 2, então bastava multiplicar por 3 aqui embaixo mesmo, desse jeito que eu marquei aqui. Prosseguindo então, pessoal, como ficaria o nosso terceiro termo? É o segundo multiplicado pela razão. 6 multiplicado por 3 é 18. Então, eu coloco 18 aqui na nossa sequência. E a terceira conta aqui, que é o nosso quarto termo, temos que o A3 eu multiplico pela razão, que dá o nosso A4. Então, fica como esse 18 que a gente acabou de colocar no termo anterior, multiplicado por 3, que dá 54. E esse 54 eu vou colocar aqui na nossa sequência, e assim a gente termina, então, de achar os termos desta PG. O exercício pediu apenas 4. Se a gente já encontrou 4 termos dessa PG, já é possível saber a classificação dela. E neste caso, ela é uma PG crescente. Por que ela é uma PG crescente? Pois o primeiro termo é maior que zero e a razão também é maior que zero. Prosseguindo então para o segundo exemplo, temos que determine 4 termos também igual ao anterior, de uma PG de primeiro termo igual a 5 e razão igual a menos 2. Primeira coisa, identifique o A1 e a razão. A1 é igual a 5, como disse aqui na linha 2, que o primeiro termo é igual a 5. E a razão é igual a menos 2. Lembra, pessoal, razão aqui é negativa e o nosso A1 é positivo. Claramente vai dar uma PG alternada, tá bom? Mas vamos fazer as contas certinho. Esse A1 aqui, aí multiplicando pela razão, eu acho o segundo termo, que é 5 multiplicado por menos 2 em parênteses, já que o menos 2 é negativo.
é igual a menos 10. Então, o nosso segundo termo da sequência é menos 10. Poderia também ter feito essa voltinha aqui embaixo e multiplicado por menos 2, super de boa, que não teria problema nenhum. O A2 multiplicado pela razão dá o terceiro termo. E neste caso, o nosso segundo termo que a gente acabou de achar é o menos 10. E a gente multiplica pela razão, que dá menos 2, que é igual a mais 20. E esse 20 eu coloco como terceiro termo. Repetindo novamente, eu não precisaria fazer essas contas, já que é uma conta bem simples. Eu poderia ter multiplicado direto lá na PG, tá bom? Prosseguindo, então, para a gente entender como é que funciona certinho, o A3 multiplicado pela razão é igual ao quarto termo. O terceiro termo, achamos que é igual a 20. A razão é menos 2. Logo, o quarto termo será menos 40. Então, a gente fecha aqui o menos 40 na PG. Claramente, essa aqui é uma PG alternada, você está vendo que está alternando o sinal de positivo e negativo. Se a gente já sabe que é uma PG e que os sinais estão mudando hora sim, hora não, com certeza, não precisa nem olhar mais nada, que a PG ela é alternada. Mas neste caso, na definição, temos que a PG alternada é quando a razão é negativa, ou seja, o Q é menor que zero. Partindo agora para o último exemplo, temos que determine 4 termos de uma PG de primeiro termo igual a 3 e razão igual a 1 sobre 2. Temos que o primeiro termo é o 3, a razão é 1 sobre 2. É a mesma coisa, pessoal, da gente pegar o primeiro termo e ficar multiplicando 1 sobre 2. Só que tem muita gente que tem dificuldade para trabalhar com fração. Então, para a gente ficar bem craque, vamos fazer aquelas contas que a gente estava fazendo já. Primeiro, o A1 multiplicado pela razão dá o segundo termo. O A1 não é 3? O 3 eu não multiplico por meio? O 3 eu não posso colocar esse 1 aqui embaixo? Lembre-se, pessoal, todo número eu posso colocar o número 1 como denominador, tá bom? Multiplicando essa fração, temos que 3 multiplicado por 1 dá 3 e 1 multiplicado por 2 dá 2, tá bom? Então, com certeza, o meu segundo termo é o 3 sobre 2. Poderia só ter multiplicado 1 sobre 2 o 3 e estaria super de boa. Partindo, então, para o terceiro termo, temos que o A2 multiplicado pela razão dá o A3. O A2 é 3 sobre 2, a razão é 1 sobre 2, multiplicando dá 3 quartos, que é o nosso terceiro termo. E o nosso último termo temos que o terceiro termo que a gente acabou de achar, que é o 3 sobre 4, a razão 1 sobre 2, a gente multiplica 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 2, 8. Logo, o nosso último termo que a gente estava querendo calcular é o 3 sobre 8. A gente, então, fecha os 4 termos desta PG. Pessoal, essa aqui é uma PG decrescente. Por que é decrescente? Sempre o termo posterior é sempre menor que o anterior. Tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham entendido e até a próxima aula.